No programa de hoje nós vamos debater o ministério em família. Como é que agem, como é que vivem, como é que lidam com os problemas, com os dramas, que sonhos, que alegrias buscam casais, filhos que juntos cooperam na obra de Deus. Um pastor, sua esposa, seus filhos. Como é que é isso? O ministério em família é o tema de hoje. Você pensa que não tem pano para as mangas? Pois aguarde, meu irmão, porque é um grande desafio. Eu fui criada numa família assim, constituí uma família assim e já vejo meus filhos constituindo famílias assim. É muito bom? É, mas há muitos desafios também. Nós vamos conhecer hoje aqueles que vão participar conosco. Moisés Felipe Santana, pastor adjunto da Assembleia de Deus de Realengo. Bem-vindo, pastor. Muito bom tê-lo aqui com a gente. É um prazer estar com vocês aqui para debater esse assunto tão polêmico e tão importante. Beleza. Tem polêmica sim. Vocês vão perceber que hoje, em vez de 3 convidados, são 4, porque são 2 casais, né? A gente não podia botar um homem ou uma mulher em desvantagem. Conosco a esposa do pastor Moisés, a Clemilda Loura, que também é missionária da Assembleia de Deus em Realengo. Bem-vinda, Clemilda, de volta a cabeça para cima. É sempre um prazer estar aqui e hoje esse tema sugestivo. Uma delícia. Teremos muito que aprender em conjunto nessa Feliz da vida que estão amando, né? Estou feliz da vida, Rebeca. Em família, ministério é a coisa mais deliciosa que Deus pode proporcionar para nós. Mas pode ser também, às vezes, né, há desafios e desafios. Podem haver complicações. Mas o que antecede a vitória é a guerra, né, Rebeca? Verdade, verdade. Conosco também Alexandre Pereira, que é bispo da Igreja Apostólica Emanuel, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Bispo Alexandre, bem-vindo, muito bom ter Graças a paz, é uma alegria estar aqui mais uma vez, né? E com certeza, como você disse, vai ter pano para manga. Espero que tenha pano para fazer uma roupa inteira. De preferência uma roupa nova, né? Uma roupa nova, trazendo uma nova roupagem, uma cobertura especial para todos nós. Tá certo. E claro, a sua esposa linda, querida, Ana Lúcia de Castro, que é pastora da Igreja Apostólica Emanuel, também em Campo Grande. Bem-vinda. Obrigada, querida. Graça e paz. É um privilégio estar aqui hoje com vocês. Tá certo. Bem, temos aqui dois casais, né, que estão juntos na obra, no ministério. Eu acho que o ponto de partida é onde tudo começa mesmo, que é o chamado. Muitas vezes eu ouço pessoas dizerem, olha, o meu esposo é que é chamado, eu não sou chamada. Entendeu? E a gente sabe que vai haver, digamos assim, casais em que o esposo vai ser mais ativo mesmo. Às vezes a esposa tem até uma vida profissional paralela, é professora, é advogada, é alguma outra coisa, e poderá ser mais ou menos ativa na igreja. Mas essa coisa de se separar muito, porque se você tem a família no ministério, tem aquela situação então que se considera que meia família está no ministério e a outra metade não. Como é que é isso? Vocês acham que isso é possível? Ou se um deles está no ministério, há uma tendência de ter essa necessidade de ter um envolvimento do cônjuge? Dá para desenvolver um ministério completamente sem o cônjuge ou vocês acham que é uma coisa que é praticamente impossível? Particularmente, Rebeca, para mim seria impossível ter um ministério isolado do meu esposo. Mesmo essa coisa de chamado, que todo mundo diz o chamado, que é uma coisa divina. E Deus, quando une uma pessoa, Ele une por inteiro. Então, eu não me viria de forma alguma tendo um chamado ministerial, pregando, dando palestra e não ter meu Casado esposo... com alguém completamente envolvido na vida secular, que não tivesse nada a ver com a obra. A coisa mais linda que eu sinto quando eu estou pregando e eu dou uma olhadinha assim para trás e vejo esse negão lindo sentado me dando cobertura espiritual. Ou ele pregando e você orando. Cobertura espiritual. Eu acho que eu saí dali sempre glorificando ao Senhor por tamanho presente na minha vida e que me completa. É interessante porque ela entrou no ministério antes de você, né, Moisés? Bem antes. Ela se converteu com 6 anos de idade e eu quase 18 anos. Entendi. Então ela teve uma escola... Começou muito cedo a bem pregar cedo. e tudo. E eu vim depois. Eu tive que alcançá-la. Tive que envolver. E eu gostei tanto que hoje eu sou um pastor. Entendi. E o nosso ministério, ele se completa. Quando vocês começaram, no entanto, você não estava no ministério, você estava nas Forças Armadas. Como Isso, é que... eu era soldado do Exército Brasileiro, a conheci através de um amigo nosso, fomos namorar, noivamos, nos casamos e eu comecei meu ministério. Entendi. Independente eu dela. Ela tinha um ministério formado e fui formando o meu, graças a Deus. Hoje eu sou um pastor. O nosso foco maior é que ela prega e eu dou estudo.
Entendi. Você se complementa. Complemento. Então. Ela prega e eu pesquiso. Então, um ajudando o outro. Por isso que nós conseguimos, há 20 anos de casado, né? Já estão casados 20 anos. 20 anos. É interessante que as pessoas, eles esperam que você tenha realmente esse complemento, de que seu esposo, e quando não acontece, muitas das vezes há uma frustração. Mas a gente sabe que às vezes não acontece e não é obrigado. Como é que vocês veem isso, gente? Basicamente, eu penso, no que você começou a falar, Rebeca, no início, eu penso primeiro que nós precisamos separar uma coisa da outra. Os nossos ministérios, eles podem ser, de alguma forma, unidos quando eu e ela trabalhamos juntos. Isso é fato. Complementares. Complementando um ao outro, como o exemplo dos nossos queridos, isso é muito importante. Agora, existe também um paradigma, que precisa ser quebrado na igreja, que se esse paradigma não é quebrado na vida dos pastores, a igreja vai quebrar em algum momento. Que é quando, por exemplo, nós temos o pastor que tem o chamado, ele está ali na frente e a igreja acredita e fica esperando que a esposa dele tem algum tipo de chamado. Ou o contrário, quando acontece com a esposa e não acontece com o marido. Então é possível que o marido ou a esposa esteja sentado no banco, recebendo daquele ministro, seja cônjuge ele ou ela, e que não necessariamente ele tem um título ou ela tem um título. Seja ele pastor, pastora, missionário, não importa. Com certeza. Porque futuramente isso vai trazer um problema. Aonde? Dentro de casa. Nós acompanhamos alguns pastores que nos procuram para conversar conosco, para falar justamente isso. Eles dizem o seguinte: a minha esposa não quer nada com o ministério. Não é que ela não queira, ela está ciente, e alguns que estão à sua volta estão cientes também, que ela não tem o chamado ou que ele não tem. Então nós conhecemos aqui, eu e a esposa conhecemos pastores, por exemplo, a pastora, ela é pastora e o marido é médico. Acho que tem que partir da premissa que também tem que haver respeito. Se não houver respeito, eu acho que nenhum dos dois vão conseguir fazer com que o chamado do Senhor prevaleça. Então, respeito acima de tudo, que é algo que vai sendo quebrado durante o tempo em muitos casais, né? Eu acho, mas só uma coisa que eu só queria, já passo para o senhor, que eu achei interessante aqui que foi dito, porque de alguma forma nós temos que entender que se nós somos servos de Deus, tem pessoas que têm um chamado para ser um médico. Um chamado, foi Deus que direcionou naquela direção. Então, quando a gente pensa de chamado, a gente só pensa em termos de chamado para o ministério. E existe alguns casos, Rebeca, de alguns ministros que são bivocacionados. Eles têm o ministério da igreja, mas eles também têm ministérios seculares. Que é uma grande realidade hoje, a gente sabe. Tem ministério. No meu caso, por exemplo, eu, ao mesmo tempo que eu estou lá ministrando na igreja junto com a minha esposa, eu também sou advogado, tenho um escritório, trabalho. Portanto, eu tenho esses dois lados. Agora, existem algumas questões e, sobretudo, há talvez um grito dentro da igreja de que necessariamente isso acontece nos últimos 20 anos, onde a igreja espera que sim esteja pastor e pastora. Já houve essa celeuma grande na igreja de que a mulher não poderia ser ordenada, isso já está acabando com o tempo, isso tende a sumir, acredito que nessa década que estamos vivendo some isso. Porém, o que acontece é que, eu disse no início e quero continuar frisando aqui, que basicamente é possível separarmos o nosso ministério, não da nossa família, mas tomarmos cuidado para saber separarmos, e nós temos um combinado. Quando nós cruzamos os portais da nossa casa, nós apacentamos a nossa família, nós somos família. Porque às vezes também acontece isso, o casal traz isso para casa, traz um peso, isso é muito complicado. Pois não, mas eu fico preocupado na questão seguinte: minha esposa tem um chamado, eu tenho outro. Nós nos respeitamos. Mas no tocante à obra de Deus como um todo, eu me envolvo no ministério dela e ela se envolve no meu. Até mesmo, né? Cumplicidade. Até mesmo para ter o quê? Uma retaguarda de oração, certo, e também uma vigilância, porque o diabo não venha nos tentar. O que eu mais vejo isso aí é um homem ter um chamado e a mulher não ter um chamado. E ela não está presente, quem está presente é a secretária. Aí vem um tombo, aí vem a queda. Talvez já não tenha um chamado de pregação, essa coisa de chamado. De apacentar.
Não, mas eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que existe o chamado da esposa de pastor. Eu não tenho dúvida. Ela tem que estar presente, ela tem que estar ativa. Ela não pode ser passiva. Eu acho que tem que ser ativa. Está sendo proposto, porque a gente percebe, por isso que vocês estão entendendo o que eu quero dizer quando eu falei nisso, que a questão é complexa, porque a gente que está envolvido, a gente sabe dessas nuances, dessa coisa, porque ninguém é obrigado a ser uma coisa também, como o pastor falou, se a pessoa não quebrar, a igreja vai quebrar, porque a pessoa pode receber um título para o qual ela não realmente tem um chamado, e simplesmente aquilo não vai funcionar. Mas uma coisa é ser chamado e outra coisa é estar do lado. Estar do lado. Porque quando você está do lado... Você disse tudo, mas isso tem a ver... São duas vertentes que precisam ser muito bem posicionadas. Mas isso tem a ver, na minha opinião, com o compromisso e com a complementação conjugal. Então, um vai complementar e procurar ajudar o outro, independente da profissão. Por exemplo, a esposa de um médico ou o esposo de uma médica tem que ser uma pessoa compreensiva. Paciente. Dá mais com um obstetra ginecologista, um intensivista que trabalha na UTI, por exemplo. São profissões que elas demandam uma emergência, um policial. Então, são coisas que essa cumplicidade, e ela tem que também existir, digamos, no ministério. Seria no chamado da esposa. Seria isso, então. Quando o pastor ele deixa claro da questão dele estar sozinho, da secretária ou não, aí eu vou abrir um pouco o leque. Existe o caso do pastor solteiro, que ele não vai casar nunca. Eu conheço alguns que dizem, eu não vou me casar. Por quê? Porque ele diz claramente, a Bíblia nos leva a isso. É possível não se casar, claro. Não é? Possível se casar, levar uma vida... O apóstolo Paulo até diz que quem casa divide a atenção entre a família... Não é? Mas eu concordo. Mas a opinião de Paulo aí é pessoal. Paulo não teve revelação de Deus. Ele foi pessoal. Falou, Paulo. Verdade, a visão de Deus para o homem é que o homem se case. O homem construa família. Paulo falou, Paulo, pessoal. Verdade. Agora, desde o momento também que há esse posicionamento, o homem ele está preparado para até determinadas investidas. Exatamente. Mas quando ele tem a sua esposa, há dentro dele o comprometimento de andar a dois. Rebeca, eu não consigo entender, eu não vou. Eu estou em um lugar, o meu coração está ligado ao meu amado. Eu viajo, vou para outros estados mas eu estou ligado a ele. Bom seria se ele estivesse do meu lado. Mas existem situações que não vai estar e nem tão por isso eu vou dar legalidade. Obviamente que não. Mas eu digo, de um todo, constantemente, você está nessa prática da solidão, um casal, não é bom. Não é bom mesmo. Não é bom para o ministério. Não é bom para a sua vida secular. Não é bom para o seu preenchimento como ser humano. Porque se fosse assim, então você não casaria. Você iria viver só. Então, o chamado espiritual que Deus dá para o homem, dá para a mulher casado, claro que existe o comprometimento. Porque se não houver, então Deus não chamaria um e o outro não. Passamos a ser a mesma carne. Vamos fazer o seguinte, a gente tem que ir para o intervalo, mas eu gostaria de voltar discutindo, porque eu acho que tem duas coisas também que a gente tem que separar aqui. Tem o chamado e tem aquele figurino que a igreja, aquele imaginário que a igreja cria do que a esposa, por exemplo, ou os filhos, por exemplo, o que o próprio pastor, né? Quando vai vir um pastor novo, então a gente pensa, pastor, é esse pacote aqui. E cria aquela lista, aquela expectativa. E de repente a pessoa chega, não é que ela não tem um chamado, mas ela não tem vocação, ou nem tem desejo, não tem condição de preencher aqueles predicados, aquela lista. E às vezes é até injusto mesmo, porque o que se pede, e a gente sabe que uma outra coisa que acontece muito, e finda que essa é a realidade pastoral, a não ser que, por exemplo, a pessoa funde igreja, e ela é o fundador, presidente da igreja, ela fica muito tempo, mas geralmente quem lidera, às vezes fica 10, 15, 5, sei lá, anos diante de um rebanho, e às vezes vai para outro lugar, então você sucede pessoas. E as pessoas comparam. Então, cria, assim, eu acho que... Será que a barreira é com o chamado ou a barreira é com essa expectativa nessa lista? A gente volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje o tema é o ministério em família. Quando o esposo e a esposa estão envolvidos na obra. Embora que estejamos hoje, praticamente nos debruçamos no primeiro bloco, sobre a questão do, às vezes, não envolvimento de uma das partes e qual é o impacto disso. Mas uma das questões que percebemos e vemos na nossa vida é que muitas vezes não é que a pessoa não seja chamada,
né? Ou tem outro lado também, é que muitas vezes a pessoa tem a expectativa que a esposa do pastor pregue, ou a esposa do pastor cante, ou a esposa do pastor ensine, ou toque instrumentos musicais, enfim, tem aquela lista, aquela expectativa. E às vezes a pessoa, ela não tá, os filhos, né, não tem aquele perfil. Como é que vocês veem isso, essa expectativa, esse pacote que muitas igrejas almejam ao convidar um pastor? Então eles querem um pastor que faça isso, 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 e a esposa tem que fazer isso, 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 e nem sempre ela vai fazer. Então não é que ela não tem um chamado, às vezes o chamado dela está dando cobertura de oração, ou está mais em casa cuidando dos filhos, e eu respeito isso. Eu só acho que tem que haver essa cumplicidade, esse acompanhamento, até por uma questão conjugal. Mas, de repente, ela não tem essa vocação. Ou tem uma vocação, mas não naquela área que, às vezes, a igreja quer. Como é que fica essa expectativa? É o pacote da bênção. Eu acredito que seja realmente difícil. Nós, quando fomos chamados pelo Senhor bem jovens. E o Senhor já usou uma profeta para dizer que não somente ele iria ser pastor, mas eu também seria pastora. Que coisa. E quando eu ouvi isso daquela profeta, e eu senti isso arder no meu coração, mas eu não entendi e não aceitei. Eu recordo, como se fosse hoje, que eu entrei no meu quarto, ainda solteira, fechei a porta, e eu esmurrava a parede, esmurrava o chão, esmurrava os móveis, e os meus pais perguntando o que estava acontecendo. Eu dizia, comigo não, comigo não, comigo não. E eu adormeci no chão, falando para Deus, não. Até o Senhor tratar ali no chão comigo e dizer assim, olha, filha, você só faz o que eu quero. E esse chamado, eu posso dizer hoje que eu não viveria sem ele. Então, eu sou uma privilegiada e eu creio que o meu esposo também é um privilegiado, porque ambos foram chamados pelo Senhor. Isso é graça, a graça de Deus nos envolveu. Eu não conseguiria entender. Mas do jeito que você disse não, diferente. Será que existe uma possibilidade de alguém continuar dizendo não, 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 e Deus está ali só esperando, só cercando? Eu creio que sim. Da mesma forma que comigo foi rápido, né? Foi uma madrugada. Existem pessoas que talvez estejam recalcitrar muito tempo. As pessoas esperam 20 anos. As pessoas podem esperar bastante tempo. Quando eu disse no início sobre o pacote da bênção, Rebeca, eu queria dizer o seguinte, algumas pessoas aguardam assim, bom, vem a família do pastor, né? E a gente acompanha isso. Chegando a família do pastor nova na igreja. Os filhos são músicos, a esposa toca piano, Vamos ver o que ela faz. Ele é visitador, ele tem ideias mirabolantes para mudar os problemas deixados pelo último pastor. Então, quando isso não acontece, o que vai acontecer? A igreja pode estar ótima, mas a casa do pastor vai sofrer. Falamos sobre isso aqui no início, e eu digo o seguinte... alguns filhos de pastores, por exemplo, estão sobrecarregados. Hoje, um número, não é? Você é mãe de pastor e sabe disso. Hoje, o número é imenso de filhos de pastor que dizem assim, eu não quero nada com o ministério pastoral. O grande erro é os pastores, não, os pais não perceberem, o pastor, né? A esposa, disse para ele assim, não, meu filho, você tem que ser músico. Por quê? Porque você é meu filho. Você vai liderar não pode, a música, né? Você não pode ser desse jeito, você não pode ter essa roupa, você não pode ter esse cabelo, você não pode ter isso, não pode ter aquilo, enquanto ele olha para a igreja e vê assim, mas todos da minha classe aqui, todos da minha geração estão assim dentro da igreja. E aí nós chegamos com aquele detalhe. O nosso chamado, eu penso que, sobretudo, está em cima de um tripé. Primeiro vem Deus na nossa vida. Amém. Depois vem a nossa família. E o nosso ministério ele vem a reboque disso tudo. Se apacentarmos bem a igreja, ótimo, mas se apacentarmos a nossa família... O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Se fizermos isso com a nossa família, tudo vai caminhar bem. Eu quero voltar um pouquinho. Quando eu resolvi casar, ter uma família, fiz uma oração a Deus. Quero uma esposa que seja assim, 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 assim. Dinâmica, que pregue, que fale. Não escolhi um corpo, escolhi uma pessoa. Um pastor que tem um ministério, ele não pode escolher um corpo, uma aparência. Tem que escolher uma pessoa, que tem um caráter. Amém. Para somar no seu ministério. Depois que ele casa, ele enxerga que esse corpo não é aquilo que ele queria. Aí começa
até as crises. E a igreja, por sua vez, está certa em exigir algumas coisas do pastor e da sua família. Porque é a igreja que sustenta o pastor, muitas das vezes. Então não pode chegar numa igreja qualquer pastor, com qualquer família. A gente está vendo aqui as questões do equilíbrio, porque não é, mas a gente sabe também que o pastor, a igreja não pode também todo mundo dar uma... Porque é um referencial. A igreja espera também. A igreja espera e está certa. Ela não pode receber qualquer família, qualquer pastor. Ela tem que escolher um pastor e uma família que seja respeitada na comunidade, que tenha uma vida no altar, que tenha vida com Deus. Agora, pastor Moisés, não que eu discorde do senhor, porque eu entendo e até concordo, mas eu acho assim, da mesma forma que uma família qualquer da igreja poderá ter uma dificuldade, uma crise com um filho, ou o próprio casal ter uma crise conjugal, a família pastoral também pode ter isso, e nem por isso ela será talvez seja eficaz. Mas eu entendo o que você quer dizer. Há uma responsabilidade. Terá, sim, porque somos seres humanos. Mas quando ele chega na igreja, a primeira coisa é ser analisado. As igrejas tradicionais, quando nós chamamos pastores, tem um currículo. E o currículo é olhado, é analisado. Então, se a família não toca piano, não canta, seus filhos estão desviados, a igreja tem o direito de recusar, sim, essa família. Se o pastor ele não consegue administrar bem a sua casa, você vê que como vai administrar a casa de Deus? Eu discordo um pouco. Porque eu creio que os pastores, os pais, talvez não tenha tamanho peso de receber os filhos desviados, de estar assimilando esse desvio dos filhos e talvez sem a igreja, porque muitas das vezes a igreja chega e dá responsabilidade a um adolescente, a uma criança, como se ele fosse um pastorzinho, uma pastora já em desenvolvimento. E não é. E nós temos muito cuidado com os nossos filhos e com as nossas ovelhas também, porque nós não vamos pastorear as nossas ovelhas e não pastorear os nossos filhos, mas não vamos permitir que as nossas ovelhas tenham dos nossos filhos um comportamento que seria para que os líderes deles viessem tomar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa é ser pai, uma coisa é trazer doutrina, e outra coisa é você tentar cobrar dos seus filhos que eles venham estar na mesma igreja. Então, eu creio que seria um debate assim, para a gente estar bastante tempo, porque você poderia levar ele para um outro pastor cuidar, porque tem igreja que destrói. Mas quer ver uma coisa, Ana Lúcia? Quer ver uma coisa interessante? Mas quer ver uma coisa interessante? Está certo que o exemplo que eu vou citar aqui, ele ainda tem algumas especificidades no caso, porque o sacerdote ali, porque os filhos dele também atuavam com ele na igreja. Mas a gente vê casos até em que filhos de pastores atuam na igreja com o pai, mas o pai, de alguma forma, passa a mão na cabeça porque é o filho dele, então aquilo que ele não toleraria de outro, e às vezes tolera. E a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia não aceita. Então a gente vê que é uma situação que não há uma receita, é uma questão de bom senso, de equilíbrio, de sabedoria, de discernimento. Então vai ter um momento que o filho até esteja desviado, acho que isso não vai desqualificar o ministério do pai. Exatamente. Mas, por outro lado, o pai também não pode passar a mão e admitir coisas, porque a gente vê que isso só vai trazer perdição. Chamada coletiva, não é porque ele é pastor, porque ele é pai. A grande questão, muitas das vezes, Rebeca, é que a igreja olha para a família pastoral, é a família sacerdotal, né? A igreja tem essa visão. Eu tenho um casal de adolescentes, tem 16 anos, né, são gêmeos, e, assim, Deus da mocidade, eu queria ter gêmeos, e Deus nos ouviu, graças a Deus, porque eu pensava muito no meu ministério. E eu falava assim, se tu me desse um casal, seria tão bom, seria satisfatório. E Deus nos ouviu. E eu tenho uma divergência ministerial entre eles. A minha filha, como ela falou ali sobre ser de responsabilidade, eu tenho uma filha de 16 anos e que ela foi consagrada diaconisa com 16 anos de idade. E eu tenho o meu filho, que é baterista da igreja. Adora hip hop. E adora hip hop, né? E é assim, e é completamente diferente. E há um respeito sobre. Humano, né? Há um respeito familiar. Ana Lúcia, você tocou. Você sabe o que eu vejo? É um respeito. Porque eu só um instantinho, Rebeca. Você está percebendo a diversidade que eu estou falando? Comportamental. Eu tenho um que gosta de hip hop e ele corta o cabelinho arrepiado no meio, né? E quando dá bateria, né? E ele diz, mãe, eu tenho que ouvir esse batimento, porque tu sabe, né, mãe? O baterista tem que acompanhar. E quando a gente vai ouvir, hip hop é completamente
Exatamente. Mas existe um respeito familiar sobre o posicionamento de ambos, Rebeca. Porque a família, ela tem que se respeitar acima de tudo. É verdade. Quando nós estamos falando aqui, ela colocou muito bem, nós somos privilegiados por termos esse chamado completando um ao outro. Claro. Isso aqui não é uma essência, isso é um presente de Deus. Presente de Deus, porque a igreja, ela começa dentro de casa. Agora, deixa eu só fazer um reparo nisso que você falou comigo, porque eu concordo completamente. Mas eu acho que é um presente de Deus que envolve ação e envolve... Nossa, também. Não é como se Deus chegasse com uma bandeja, daí então um casal assistindo a gente, poxa, então eu não fui presenteada, porque o meu marido está envolvido, eu não estou... Não, eu digo, eu estou envolvida, mas eu pago um preço. Exatamente. A alma, entendeu? E eu acho assim, tem vezes que a exposição que o pastorado traz, tem coisas boas, mas tem coisas ruins também. E doída, Só que a Rebeca, gente isso, mas a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo. Amadurecendo. Às vezes a gente é criticado, às vezes é incompreendido até. E a gente faz o nosso melhor e às vezes aquilo é rejeitado. Isso é muito bom. Mas existe um caminho, Rebeca, porque eu acredito que nenhum de nós que estamos aqui, hoje nós temos um respaldo, mas é de uma vida de dor. Uma vida de muita abstinência, uma vida de caídas e descidas na fé, particularmente. E Deus, ele vai acrescentando em nós, né, medidas dentro da nossa vontade de ser aquilo que Deus nos chamou, Rebeca. Bem, nós já temos que ir ao intervalo, mas fica colocado, eu acho que é do consenso desse bloco, de que igrejas têm que ter... Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. Tanto do lado da família pastoral, no sentido até dessa cerca que se coloca em torno da família. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho mais agora no terceiro bloco. Porque, de alguma forma, e até conversamos já um pouco no primeiro, essa separação que tem que haver entre a família um pouco e a igreja. Mas a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Não só nós, como a família, né, pastoral, independente do envolvimento maior ou menor que tenhamos, mas no temor e no sentido de procurar, de não passar a mão, digamos, e admitir coisas que, de repente, a gente não admitiria das pessoas que são da igreja. E, por outro lado, a igreja ter uma expectativa que seja dentro da realidade em relação às pessoas que vão liderar. Às vezes se cria uma expectativa tão desmedida que nenhuma pessoa será capaz de preencher todas aquelas demandas, entendeu? E a pessoa então vem e se sente extremamente intimidade. Nós vamos ao intervalo e a gente vai voltar sobre a família pastoral em crise. Eles cuidam de quem está em crise na igreja. Quem cuida deles quando eles estão em crise? Voltamos já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Ministério em Família é o debate de hoje, como sempre, também no intervalo, o debate pega fogo aqui, debatendo as questões envolvidas com a família e o ministério. Há famílias, como já debatemos aqui, em que esposa, filhos são totalmente envolvidos na obra, e outros que nem tanto, e outros que até às vezes estão em crise. Como, então, temos um ponto de equilíbrio, de respeito, mas a gente sabe que a questão principal não é lá da igreja em direção à família, mas sim da família, como ela se estabelece e, de alguma forma, os limites que ela própria coloca, porque senão toma conta da vida da gente. A gente sabe que pessoas sempre vão ter demandas, sempre vai ter uma pessoa que precisa ser visitada, sempre vai ter alguém que está no hospital, sempre vai ter. Então, como é que a gente estabelece essa proteção tão falada aqui, de alguma forma, como é que vocês têm estabelecido essa proteção? E temos que ser bem objetivos, porque eu ainda quero falar sobre a questão da crise, quem cuida do casal. Eu, como pai, eu vivo a vida dos meus filhos. Joga bola, vamos ao cinema, vamos ao show desses cantores de hip hop, estamos inseridos no contexto deles, descemos ao nível deles. Vivemos o mundo deles. E quando temos que pregar, apresentar alguma igreja, eles também nos acompanham. Então, estamos sempre juntos, dividindo tudo. Eles nos compreendem. Eles te acompanham porque você sente que acompanha eles. Você sente que é importante essa troca. Vou se reclamar, vou ver desenho, vou ver filme com eles. Fica de madrugada vendo filmes. Entre família, eu, ela e as duas crianças. Até porque, quando fazemos isso, eu entendo que nós trazemos cumplicidade.
Porque quando nós estamos juntos, os 4... Então não é só estar cumplicidade nas questões espirituais, mas nas questões familiares. A vida secular, do dia a dia. Do estudo. Até o carro, ele escolhe, participa da cor do carro, o modelo do carro, vão trocar. E aí, tudo. gente? Aqui é a mesma coisa, a gente não mudou muita coisa, não. Volto a dizer que nós estabelecemos um perímetro para essa realidade. Ou seja, nós temos uma vida na igreja. Não que isso seja assim, lá nós somos uma coisa, aqui não criamos personagens, não é isso? Porém, existe um detalhe. Aqui nós somos os pastores da igreja, sim, somos pastores, vou ser pastor onde eu for. É bem certo. Porém, eu sei que eu tenho uma filha adolescente, eu tenho um menino com 9 anos, e eles têm necessidades, anseios, eles precisam descansar, eles precisam não querer descansar, eles precisam de fazer toda uma realidade, como o pastor estava dizendo. Nós acompanhamos, em momentos eu acompanho, algum momento eles não querem que eu acompanhe. E aí eu respeito o espaço deles, entendeu? Então, eles têm o espaço deles, sabemos fazer, até porque nós somos também um casal. Nós também damos tempo a nós dois. Que é outra questão, não é só os filhos que já estão aqui, mas como é que fica o casal? Então, temos que dar tempo, eu tenho que ter tempo para ela, eu tenho que ouvi-la, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que namorar, porque eu sou casado, eu tenho que sair, eu tenho que comer pipoca na praça, eu tenho que fazer tudo que eu fazia antes, porque senão meu casamento vai estar fadado ao fracasso se eu não fizer isso. E então, daí, eu tenho que redá-lo. gente, não são muitas profissões que o fim do casamento pode incorrer no fim da atividade, da atividade profissional. Porque a pessoa, né, já a atividade pastoral, sem dúvida, o término, o fracasso no casamento representa um grande problema. É verdade. Então, essa coisa do limite aí que o pastor colocou é uma coisa muito... Deveria ser uma regra, porque se você não vigiar, você acaba levando a igreja para dentro de casa. Então, quando você consegue ver essas adversidades, né, que a sua família vive, e você consegue se abrir para viver família, você não vive duplicidade. Porque o que acontece hoje em dia, lembra aquela historinha que eu queria tanto fazer uma cama aqui, porque eu queria esse pastor como pai. Porque aqui o meu pai é tão bonzinho e em casa ele é terrível. Então eu queria fazer uma caminha aqui, ficar por aqui na igreja, porque esse aí é legal. O lá de casa não é muito bom. Então, o que a gente vê? Isso é divergência de comportamento, né? A duplicidade de vida. Qual é o desafio para os pais, para os homens, eu creio? Porque, de alguma forma, hoje muitas mulheres também já estão muito envolvidas no ministério e, às vezes, as crianças finam ficando sós. Antigamente, até que a mãe ficava mais e o pai era completamente ausente, mas filhos não têm que ter a presença do pai, da mãe e do pai? Sim. Não quer dizer que eles têm que estar no tempo todo, porque também, mas tá entendendo? Até em outra profissão não estão. Mas eu percebo que na questão pastoral, justificado pelo chamado, pela demanda, pela premência das coisas espirituais, do reino, muitas vezes filhos ficam relegados realmente a quinto plano. A referência... Filhos e casamento também. A referência paterna no seio da família é muito importante. Hoje temos casos aí porque o filho não teve uma referência paterna, o pai presente, para ensinar a jogar uma búlica, a jogar uma bola, ou, na hora que se machucou, ensinar a passar a mão. E a criança foi criada só com mãe, sem a figura paterna, desencaminhou, porque não teve aquele referencial. A mesma coisa a menina, olhar para a mãe, ver a mãe cozinhando, ver a mãe passando, aquela referência que passar, normal, rotineira. Isso é importante. O meu filho olha para mim, meu pai é um homem, meu pai faz isso. Mas você sabe de uma coisa? O que você falou realmente é muito verdade, que não são as coisas que a gente fala, são as coisas que a gente faz. Eu fui criada por uma mãe que cozinhava, sim, que passava, mas também uma mãe que pregava, uma mãe que ensinava. Exatamente. Entendeu? Então, para mim, aquilo foi natural. Não foi final. Não é uma época. Minha mãe sempre fez isso. Minha mãe trabalhou ali direto com meu pai. E aquela foi a referência que eu tive. Então, isso conta. Mas, agora, gente, a gente ficaria mais tempo nisso, mas é crítico uma outra questão. Quando um casal que está em ministério, independente do nível de envolvimento, que pode ser um nível maior de envolvimento da esposa ou menor, mas ambos estão ali na obra, entra em crise. Porque, geralmente, quando alguém da igreja tem crise, eles procuram o pastor. O pastor, ele mesmo, às vezes é conselheiro, ajuda. Quando não, ele encaminha eles para um psicólogo, um conselheiro cristão. Mas quando o casal entra em crise, quem é que cuida deles?
Por que há tanta resistência, às vezes, de líderes procurar aconselhamento, procurar um psicólogo? Tipo, o crente pode, mas eu não posso, porque eu sou o pastor. A dificuldade que o pastor tem, eu vejo isso, vi isso na minha igreja, venho trabalhando isso já há uma década e, graças a Deus, ela mudou muito a forma de pensar, é de não olhar para nós e achar o seguinte: tudo vem deles. Tudo está neles. Eles não... São super pessoas, têm resposta para super pessoas, eles estão sempre sorrindo, creem em tudo. Estão sempre arrumados. Estão sempre, eles não choram, não têm medos, não têm anseios. E aí, o que acontece com alguns? Suportam tudo, ouvem tudo. Exatamente. Tem hora que a gente... E às vezes não sabe que eles vão para casa não sabe. E o ambiente já vão no carro chorando, outro. já vão dirigindo o carro em prantos, em lágrimas, porque estão vivendo uma situação. Esses pastores, às vezes, eles não sabem, eles não podem, não têm coragem de chegar diante da igreja e dizer assim: queridos, ou chegar antes um pouquinho e falar: querida, você prega no meu lugar hoje? Porque eu não tenho uma mínima condição. Muito bem colocado. Mas por quê? O senhor, mas que isso? O senhor com essa roupa de gola clerical. O senhor é um pastor. O senhor não pode fazer uma coisa dessa natureza. O senhor não é assim. Aí ele tem medo da igreja dar um passo atrás. Sobretudo verdade. quando ele disse nas tradicionais que o elegem e ele quer ser reeleito naquele biênio e ele quer permanecer ali. Os filhos foram matriculados na escola há pouco tempo. O pastor começa a pensar em tudo. Aí ele diz assim: não, vou montar um personagem. Agora eu sou o super-homem. Ou melhor, eu sou o Sansão, que vai morrer cego num desabamento que ele mesmo criou. E ao invés de tratar o problema, primeiro aumenta, que ele não tem. Porque muitas das vezes existe, eu creio nisso, porque nós já apacentamos muitos pastores e fomos eles vão apacentados também, eles vão colocando os seus probleminhas debaixo do tapete, esquecendo eles, e depois, quando vai resolver, Quando é surge quase uma impossível. crise, digamos que alguém cai em pecado, há uma traição, como tratar? Como um capelão que eu sou, eu sempre aconselho um pastor ter outro pastor. Isso é importante. É importante. Sempre Ninguém aconselho. anda sozinho. É Um importante. pastor tem que ter outro pastor. Senta lá e conversa com o seu pastor. Alguém confiável, alguém amigo, verdade. que tenha base, Isso é tenha muito conhecimento, importante. conversa. Abre essa boca, abre o seu coração junto. Porque que Deus essa- vai te curar. Procurar aconselhamento familiar. Importantíssimo. Por que não? Por que esse preconceito? Mas há crime. Eu estou justamente Por que esse perguntando porque eu vejo. preconceito? E a gente tem que derrubar, eu concordo com Por você. que esse preconceito? Criou- Assim, nós não somos imbatíveis, tem que cair essa máscara, Rebeca, de achar que você não chora, como o pastor colocou Que você muito não bem tem aqui, crise, que você porque não tem você não tem problema. o que move, a chama que nos envolve em estar vivendo uma vida ministerial com Deus, é porque essa chama, ela é divina, ela não é humana. Então, o ser humano, ele esquece que entre o revelado e o humano existe um caminho divergente. E que nós também temos uma divergente, porção humana. exatamente. Tem. Há um Somos esquecimento. seres humanos. Há um esquecimento. Era disso que eu estava falando agora. Há Há um pouco eu vi que a pessoa não vem com a esquecimento bandeja e coloca no disso. colo. Deus tem o chamado dele e nós correspondemos. Exatamente, Criou-se mas um não grupo. deixamos. parte, né? Mas A não deixamos de ser necessidade que a humanos. ovelha tem é de Não ver deixamos. Cristo, de sentir Cristo, de falar de Cristo, de ouvir do Senhor, é tão grande que ela sempre vai buscar a perfeição em nós. Criou-se um mito Vai que o pastor não sempre erra. querer essa perfeição Por em nós. isso, Rebeca, Nós não erra. vamos ter que um trazer detalhe equilíbrio importantíssimo também para as aqui. ovelhas. Quero lembrar um detalhe importantíssimo. Um dos maiores pregadores, o pastor que teve um dos maiores, uma das maiores entradas na nossa sociedade em todas as áreas, na década de 90, no início de 2000, quando ele caiu, Rebeca, ele apresentou-se ao concílio da sua igreja. Ele fez isso. Ele foi lá e disse que ele tinha caído. Os outros pastores que estavam em volta, querendo o lugar dele, o derrubou. Execraram ele publicamente. Não houve perdão, né? E depois disso, ele também, coitado, depois de tanta pressão, não soube administrar bem, não sei como, e alguém que me influenciou no início do meu ministério, que foi ele, é importante dizer o seguinte: hoje o pastor fica assim, à volta dele, quem está do meu lado e quem não está. Alguns estão apavorados. Alguns estão apavorados, Não relaxa, alguns né? estão ali, Não como consegue o pastor relaxar. disse, É tenso são o alimentados tempo pela inteiro. igreja, ele só tem aquilo ali no final do Não, mês para ele e receber. infelizmente, troca. ministerialmente, Dele. muitas vezes é um jogo de poder. Então, há pessoas que estão Você tá ali entendendo? para... Como é que ele É vai, uma por exemplo, troca, né? dizer o Você- seguinte?
Como é que ele vai Eu te dizer, eu tenho um sustento. problema com a minha esposa? Qual é? Eu estou tendo problema com ela. Qual é o problema com ela? Tem vários problemas, todo verdade. mundo tem problema. Se ele chegar e disser, por exemplo, no meu caso, eu tenho um presbitério na minha igreja, eu tenho um pastor com 79 anos lá, Glória a que está Deus. sobre mim. O fato de eu ser o bispo da igreja não significa que eu não vou ouvi-lo. Não é? Verdade. Que é o pai dela, com 79 anos, faz parte do presbitério da nossa igreja. E se ele disser para mim, você errou, você está errado, eu vou ouvi-lo. Mas só que, para você montar um presbitério que tenha a capacidade de entender, até você que está aí, até você que está aí pode errar, mas nem por isso você vai ser execrado publicamente, você vai perder o seu lugar. Carinho, respeito. Vamos cuidar de você? Verdade. Vamos cuidar de você, vamos cercar Carinho, você. respeito. Aí vem a questão da oração, vem a Isso. questão da cobertura. Será que ele foi coberto? Será que ele foi entendido? Porque depois que ele cai, depois que aconteceu o erro, todo mundo Será quer que ele está tendo consertar. tempo suficiente para a família dele? Não estamos Não falando de tem, às exagero, vezes mas não. a questão do equilíbrio. Gente, infelizmente, o nosso tempo encerrou. A gente volta para se despedir, volta com pena. música também. Mas eu tenho a impressão que a gente vai pena, precisar é voltar verdade. para continuar esse debate. Vamos Então, a gente esperar. volta já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Vamos Senhor com suas palmas. Não vou negar tua cruz, não vou negar Jesus. Das minhas lágrimas, uma canção. Da minha dor, adoração. Eu vou te seguir. Prossigo até o fim. Em todo o tempo, extra louvor. Por toda a vida, declaro amor. Meu alvo é Cristo, o dono da minha salvação. Enquanto eu canto, meu canto se torna uma canção. Meu alvo é Cristo, o dono da minha salvação. Enquanto eu canto, meu canto se torna uma canção de amor. De amor. Não vou negar tua cruz, não vou negar Jesus. Das minhas lágrimas, uma canção. Da minha dor, adoração. Eu vou te seguir. Prossigo até o fim. Em todo o tempo, está louvor. Por toda a vida, declaro amor. Meu alvo é Cristo, o dono da minha salvação. Enquanto eu canto, meu canto se torna uma canção. Meu alvo é Cristo, o dono da minha salvação. Enquanto eu canto, meu canto se torna uma canção. Louve o dono da minha salvação. Louva o Senhor. Enquanto eu canto, meu pranto se torna uma canção. Meu alvo é Cristo, o dono da minha salvação. Enquanto eu canto, meu pranto se torna uma canção de amor. De amor. Sonsaço, obrigada, Clênio, pela sua presença. Deus te Prazer abençoe. tudo nosso, prazer Beleza. tudo nosso. Tema estar bom, aqui. né? Oh, com certeza, um tema bem sugestivo.
É muito bom ouvir e esclarecer esses assuntos, é muito importante para o povo de Deus. Eu acho que está sendo bom para os líderes, está sendo bom para os liderados também, porque há toda essa expectativa que é fora da realidade. Pastor Moisés, muito obrigado pela sua presença hoje no programa. Prazer é todo meu, assim que precisar. Beleza. Senhora Clemilda? Eu gostaria de deixar que nenhum sucesso ministerial pode sobrepor o fracasso de uma família. E que possamos entender que a família está acima de tudo. Ela é a base, né, da igreja. Bispo Alexandre, muito obrigada pela presença. Alegria nossa estar aqui. Esperamos voltar outras vezes. Temos um assunto que, com certeza, tem muito mais pano. Outros assuntos que conhecem. Com certeza. Pastora Ana Lúcia, muito obrigada também. Eu é que agradeço. Eu queria deixar uma palavra, assim, bem rápida. Lembrar que Cristo é amor. E o amor é uma pessoa. Então, para todos os casais que nos ouviram, que estão vendo, né, que possam entender que existe esperança ministerial, existe esperança para a ovelha, porque o amor é uma pessoa, é Jesus. Tá certo. A gente tem que estar disposto, então, a deixar ele trabalhar. E, às vezes, até abrir mão um pouco de certas coisas, de estar correndo atrás para cuidar daquilo que é a base e depois ter o sucesso. Porque, às vezes, a gente não quer abrir mão, achando que aquilo vai comprometer o sucesso. E, na verdade, porque não abre mão, é que bota justamente tudo a perder. Que a bênção de Deus esteja com todos vocês. Espero que a gente possa refletir e tenha sido um bom programa para todos. A gente termina o programa com Clênio. Hoje eu vou abrir meu coração só pra te sentir. Hoje eu vou cantar uma canção só pra te sentir. Me preparei, me arrependi, me lancei no pó, me humilhei, perdoa-me, preciso te adorar. Hoje eu vou abrir meu coração